Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade aí agora ao módulo 3, vamos chegar à parte ao qual você é obrigado a gerar uma documentação, ao qual você é obrigado a criar uma referência baseada em alguns outros órgãos e a citação dos decretos, das normas, dos requisitos dos meios legais, uma estratégia essencial para o seu sucesso de contratação BIM no Brasil. Então, se você participa de algum órgão que você tem que implementar BIM, você tem que contratar, você tem que criar um instrumento jurídico que mostra a sua exigência, que exige essa integração, tá? Eu vou falar um pouco desses documentos essenciais que são necessários para que a gente consiga sucesso nesse processo. Tá bom? Tudo isso baseado em algumas referências do Brasil, tá? Eu vou citar algumas coisas que estão acontecendo lá fora, em outros países, mas vamos dar referência aí ao Fórum Brasil e também ao que a gente vê aí no governo do Paraná, tá bom? Especificamente, a gente pode também atuar ajudando vocês em algum outro órgão mais vertical, algum tipo de contratação específica, tá bom? É só contactar a gente nos canais devidos, tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente tem que falar inicialmente é que a estratégia BIM-BR, ao qual os órgãos já estão adotando e tendo sucesso, começa primeiro com a modelagem da informação, então essa cláusula contratual, né, que não é só uma ferramenta, o conceito do BIM, o conceito de processo e não de ferramenta, tá? E o conceito disso significa que a gente está falando em política, implementação de uma política, implementação de um procedimento que deve ser adotado. Então, pessoal, visando garantir a transparência no processo licitatório, visando aumentar a produtividade do órgão que vai estar adquirindo ou implementando tecnologia, visando melhoria da qualidade dos processos e das obras públicas, né? E se baseando, se fundamentando no Decreto Federal 9377 de 2018, que posteriormente foi detalhada, que foi discriminada pelo Decreto número 10.306 de 2020, tá? Isso tem que estar sendo citado nos seus documentos, tá? Nos seus modelos contratuais, tá? E tudo isso, não posso deixar de citar o presidente da BDI, que ele fala o seguinte, né, que o Estado brasileiro, por sua vez, tem tido um papel fundamental na introdução e modelização dos setores econômicos, principalmente na construção civil, com os marcos legais relacionados à exigência do Building Information Model, BIM, no país, que empurra tanto governos como o setor produtivo para o salto digital, né? Então, com isso, esses dois instrumentos legais dão fundamentos para os instrumentos contratuais estarem baseados, fundamentados e nos darem garantia contratual do ensino. Okay? Nessa sequência, a estratégia de ação, né? Por exemplo, a gente pode citar o que o Paraná fez, que é o governo do Paraná. Então, o que o governo do Paraná começou a fazer, né? Como uma referência na implementação BIM, né? Começou desde 2015, né? Com um plano de fomento ao BIM, né? Que evoluiu depois para a estratégia BIM do Paraná e um decreto estadual de 2019, que é o decreto 3080, demonstrando que o compromisso do Estado também a implementar essa transformação digital como um marco e dando um salto na inovação, né? Então, a gente pode citar os principais marcos. Em 2015, né, foi o laboratório BIM do Paraná, lá BIM Paraná, e da rede BIM do Governo do Sul, né? Posteriormente, foi estendido, né, para 2018 com a publicação do primeiro caderno 11,
com especificações para contratação. Né? Em 2019, isso aí foi incrementado com a instituição da estratégia BIM Paraná, ampliando para a iniciativa de todo o governo estadual do Paraná. Em 2022, o decreto 10.086 de 2022, que regulamenta a existência do BIM em licitações alinhado à Lei 14.133 de 21. Tá? Então, esse plano gerou esse diagrama que a gente está mostrando aqui nessa imagem. Né? Esse diagrama mostra o quê? Que as estratégias, tá, são divididas em fases, em etapas, onde o fomento e o promover, né, do governo, as capacitações, as visitas, encontros técnicos, depois ampliar e promover parcerias, convênios, bancos de desenvolvimento, né, promover e apoiar o BIM, seminários e congressos e palestras, para que as empresas, as pessoas se interajam, para que pessoas troquem experiências, troquem ações, e com isso o processo seja mais sólido, mais envolvente para as equipes, né? Fomento e ampliação, né, que aumenta a rede pública estadual, né, com seminários regionais, seminários locais, seminários nacionais. Fomento também técnico das entidades de classe, como o CREA, como as entidades profissionais. E prestadores de serviço também na área de engenharia e construção. Você não tem sentido você fazer isso só com as entidades de classe e não trazer as construtoras, os prestadores de serviços, os projetistas e assim por diante. Né? E, contudo, o mais importante, que eu acredito que poderia ser até ampliado, é a participação da academia, que são os novos profissionais que estão entrando no mercado. Né? Tudo isso visando esse fundamento principal, que é o apoio, o acompanhamento, o monitoramento das ações vinculadas com essa implementação BIM. Então, todas essas ações, certo? Quando elas são integradas, né, com trabalhos de equipe, com trabalhos multidisciplinares, com trabalhos de multi-instituições também, né? Essas soluções tendem a ser aplicadas inicialmente nas infraestruturas de edificações, né? E depois para as infraestruturas também rodoviárias, viárias, ok? E tudo isso o quê? O comitê BIM, o planejamento, os contratos, tá? Em seguida, por exemplo, se a gente falar na área rodoviária, o BIM no departamento de estrada e rodagem, no planejamento e contratos, tá? Isso tudo é dividido em fases, né? A fase de planejamento do fomento BIM e a fase 2, que foi o fomento BIM de 2019-22. Hoje isso já se espalhou, hoje já está nacional, o governo federal está trazendo isso aí para as instituições federais, principalmente as instituições federais de ensino, a rede federal de ensino, as redes acadêmicas, né? De engenharia, de arquitetura, de engenharia civil e todas as áreas correlatas. Então, esse plano de fomento BIM, ele começou nessa época e hoje já é sólido, já é funcional. E agora é o grande desafio das empresas trazer isso para a sua realidade. Dentro desse conceito, BIM é uma gestão da informação estruturada, ok? Então, o conceito-chave é garantir que a informação certa seja entregue à pessoa certa, no momento certo e no formato certo, ao longo de todo o ciclo de vida do ativo. Então, junta isso tudo, primeiro com os objetivos estratégicos, com as necessidades de projeto, com os requisitos técnicos e com a execução e entrega da informação. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que o sucesso na contratação e execução dos projetos BIM não depende apenas da tecnologia, mas do processo disciplinar de gestão da informação. A norma ABNT ISO 19650 estabelece o que ela estabelece? Um padrão global para esse processo, que se baseia numa cascata lógica, que a gente vem falando desde o módulo 1 do
nosso curso aqui. E essa cascata lógica, ela tem uma sequência incremental evolutiva que permite, desde que os objetivos estratégicos da organização até os detalhes técnicos das entregas das informações sejam devidamente colocados no seu momento certo, guardados no ambiente comum de dados de forma integrada, transparente, rastreável, e com isso garantindo que a execução e a informação seja trocada nos seus tempos certos. Okay? Isso sim é gestão. Então eu não estou falando de um sistema, gente, eu estou falando de vários sistemas. Comece da contratação até a forma de executar. Né? Estava com um cliente esses dias, o cliente contratou tudo em 3D e falou que contratou em BIM. A obra dele já está atrasada 20%. Então, o que ele detectou? Por que atrasou 20%? Porque a simulação na quarta dimensão e no custo não foi feita, ou não foi executada, e não foi medida. Então, o que acontece? O tempo passou, a obra não foi entregue, a obra atrasou, e ele não conseguiu segurar pagamentos e o equilíbrio dentro da obra. Por quê? Porque as fases de entrega, os entregáveis do projeto, não são mais somente o projeto, o desenho tridimensional com a sua lista de materiais. Não. Você tem que ter o seguinte: eu vou fazer essa parede existe, então ela pode ser medida. Se ela não pode ser medida, ela não pode ser paga. Então, o atraso da obra gera um fluxo. E esse fluxo pode ser simulado, pode ser planejado, pode ser negociado de forma que os atrasos não ocorram, ou que eles possam ser mitigados antes de ocorrerem. Ok? Com isso, você traz, então, uma capacidade gerencial, uma capacidade de controle, uma capacidade de ação das diversas equipes envolvidas no momento certo. Então, o que acontece? Você sabe o que você está contratando, você sabe o que você está recebendo, e o funcionário, o prestador de serviço, a empresa contratada, que ganhou a licitação, ela garante que está entregando aquilo de uma forma medida, mensurável, evidenciada e documentada. Okay? Isso tudo, então, traz qualidade para o ciclo de processo. Tudo isso, gente, muda uma coisa muito importante que não pode ser esquecida. A fase de projeto, ela não pode ser acelerada. Ela tem que ser planejada e executada em todas as suas etapas em detalhes. Porque tudo que é planejado não vai gerar problemas, não vai gerar surpresas na fase executiva. E para isso você precisa de quê? De a equipe ser competente, a documentação, a metodologia de trabalho ser adequada, para que as surpresas sejam evitadas, ou elas ocorram em ambiente controlado. Tudo que ocorre no projeto, se você consegue simular, detectar interferências, problemas, fornecimentos, capacidade de fornecimento, você vai conseguir simular isso no seu devido tempo e prever isso ao longo da execução. Desta forma, não vai ocorrer atraso. Por quê? Porque você consegue medir antes de começar a executar. E com isso você consegue fazer a previsão de problemas e, com isso, evitá-los. Tá? Esse é o segredo do BIM, a boa integração, a boa conexão entre objetivos estratégicos, tá aqui, ó, objetivos estratégicos, as necessidades do projeto para atingir os objetivos estratégicos e, ao mesmo tempo, conectar essas necessidades aos requisitos técnicos. Esses requisitos técnicos, tá, já são criados na terceira etapa visando atender o objetivo estratégico, visando atender a necessidade do projeto. Então, os requisitos técnicos resolvem grandes problemas que muitas vezes se deixam para resolver na obra. Você contrata um projeto barato
o projeto vem com falhas, o projeto não entrega no tempo. O que acontece? Os requisitos técnicos não são aceitos, não são completos, vão gerar problemas na sua execução. E a sua execução, a sua entrega vai ser atrasada, vai ser deficiente, vai ser mais cara, onerosa, gerando retrabalho, gerando necessidade de demolições, reconstruções, trocas, substituições, e aí vai. Envolve mão de obra, envolve perda de material, envolve tempo, envolve custo. Tudo isso se concatena. Então, o BIM, quando ele é bem implementado, ele traz tudo isso para a mesma tela. Ele simula tudo. Então, por isso que não adianta, vou comprar um software novo chinês, que não estou falando mal do chinês, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem vários softwares que se dizem similares, várias soluções que se dizem similares, mas na hora que você traz isso tudo para uma necessidade de maturidade, um nível de maturidade grande, tá? Essa verdade não ocorre. Então não é só software, são pessoas também, são integrações, são treinamentos, são conceitos, é cultura. E cultura não é só dentro da nossa empresa, é dentro de todo o ecossistema daquela empresa, os prestadores de serviços, os fornecedores de materiais, os planejadores de objetivos estratégicos e os executores. Ok? Por onde que a gente começa? Tá? A cascata de requisitos, né, começa aqui, ó, pelo porquê. Né? Requisitos da informação da organização. Então, quais são os requisitos? Né? Por onde que a gente parte? É uma informação de alto nível. Tá? Essa informação de alto nível precisa atingir objetivos estratégicos do negócio, da gestão daquilo que você está produzindo, seu ativo. Tá? Então, palavra-chave que eu quero dizer disso é assim, quais as informações precisamos ter para tomar melhores decisões estratégicas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A definição dos objetivos estratégicos eles são vinculados ao planejamento, tem quarta dimensão. Tá? E com isso simular a execução da obra. Gente, BIM é 4D. No 3D eu diria, não existe muito BIM ainda. É camada zero ainda do BIM. Então, quando a gente traz o tempo para dentro daquilo que você está projetando, pus uma luminária no teto, qual o tempo que ela vai se instalar? Qual a simulação da sua execução? Qual a interferência que essa luminária vai ter? Grelha de ar-condicionado? Duto de hidráulica passando? Viga aparente? Rebaixo de teto? Quais as interferências que vão ocorrer para que o planejamento no domínio do tempo ocorra? Senão você vai comprar a luminária antes de precisar instalá-la. E aí você não vai ter onde guardá-la na obra. Então, tudo isso você consegue simular aqui. E tudo isso depende do quê? De como você está organizando o seu objetivo. Como você está organizando o seu requisito. Né? Com isso, melhorar a qualidade do projeto e da obra. O que eu quero dizer? O projeto ele deve ser dispensado um tempo maior nele. O custo do projeto pode ser mais caro, ele deve ser mais caro. Ele não pode ser um projeto barato. Se você contrata um projeto barato, você está estrangulando aquilo que o BIM traz para você. Que o custo do projeto é 2, 3, 5% de uma obra. Tá? A obra, um erro de uma parede, de uma viga, de uma laje, qualquer erro, o custo é muito maior do que o projeto. Então, um projeto bem feito, uma compatibilização bem feita, uma integração da quarta e da quinta dimensão, um simulador de fases, de evolução construtiva, tá? Isso traz uma validação qualitativa, quantitativa, checagem das interferências, identificação de elementos duplicados, otimização da obra de uma forma majoral. Tá? E com isso a gente garante uma transparência que a obra pública exige, a transparência que
o bem público exige. E a centralização disso no ambiente comum de dados, ela é primordial, ela é a fundação disso tudo, ela é o cerne de tudo. Porque não adianta as informações estarem no e-mail do cara que te enviou isso no mês passado. Não, ele tem que estar lá no fluxo de processo, ao qual o processo só anda quando aquele problema relatado naquele documento for resolvido. Então, tudo se concatena, tudo gera atrasos, gera eventos no domínio do tempo, da quarta dimensão, domínio de rastreabilidade. E a informação rastreada, documentada, ela é essencial para garantir essa transparência da norma pública. Tá? Então, é isso que a gente tem que trazer para vocês como essencial. Tá? Então, traduzindo a estratégia em ação, a gente tem aqui o PIR, que é os requisitos da informação do projeto, né, que especifica quais informações são necessárias para responder as perguntas-chave e tomar decisões em cada etapa específica do projeto. Que informação a equipe de projeto precisa para entregar, o que o contratante precisa para aprovar, e o projeto e autorizar essa construção. Tá? Então, quando é que a gente termina? Os projetos estão prontos. Tá? Quando que eu posso considerar que o projeto está pronto? O projeto está apto a ir para a obra, apto para a construtora se mobilizar, apto para as etapas, para o cronômetro inicial da sua obra começar. Né? E os requisitos de informação do ativo, né, que é chamado também de Asset Information Requirements, que detalha as informações necessárias para a operação. Manter e gerenciar o ativo. Gente, mesmo que seja uma edificação, se você pensar que a edificação passa a ser um ativo, é necessário atuar de forma que a informação e a equipe de operação e manutenção possa garantir o funcionamento eficiente do ativo ao longo da sua vida útil. O que eu quero dizer por isso? Uma vez a consultora entregou uma obra, a edificação ela está sujeita a um contrato de garantia, a um custo de operação, a um problema de manutenção, e tudo isso tem que estar interligado, já pensado no início. Tá? E isso é bom, né, para o ativo público, que isso também seja documentado, que isso seja planejado, que isso seja explícito e transparente no processo da evolução do ciclo do projeto. Tá? Então, os requisitos de projeto e os requisitos de informação do ativo são a ponte direta entre os objetivos estratégicos da organização até a execução da sua prática, o projeto executivo, a obra mesmo. Okay? Tudo isso a gente vem para a base da pirâmide, que é o EIR. O que é o EIR? É o Exchange Information Requirements, requisitos da troca de informação. Eu diria que esse aí é o primeiro documento que faz parte de um projeto contratado em BIM. Como, quando e em que formato a informação deve ser entregue. Tá? Isso tem que ser documentado, isso tem que ser contratualmente explicitado, isso tem que ser um entregável do projeto, entregável de quem está documentando essa obra. Tá? O que são essenciais, os itens, quais são os itens essenciais para o EIR? A documentação dos processos, definição do ambiente comum de dados e fluxo de trabalho. Eu mostrei lá no módulo 1 um fluxo de trabalho onde a gente integra mais de uma empresa, a empresa contratante, as empresas terceirizadas, e tudo isso num fluxo de trabalho entre diferentes ambientes comuns de dados, fazendo pontes. E essas pontes geram um fluxo de aprovação, de análise, de atividades entre as empresas, que é totalmente documentado, que é totalmente otimizado, que é totalmente rastreado, e isso
traz a transparência para o órgão público, para o órgão contratado, né? Traz padrões, porque a hora que a gente fala, eu quero que o projeto seja feito assim, eu vou definir um padrão. Eu tenho template, eu tenho simbologia, eu tenho as famílias, eu tenho a padronização de materiais, eu tenho a nomenclatura dos arquivos, eu tenho o formato da planta, eu tenho quantos cortes, quantas vistas de cada disciplina, eu tenho todos os requisitos de padrão para serem fornecidos por um contratado, fornecidos pelo contratante, e isso gerando um mútuo contrato. A tecnologia, né, das ferramentas BIM tem que ser muito bem conhecida, né? São softwares, versões, formato de entrega. Você vai trabalhar com o BIM Collaborate 5, vou trabalhar com a internet, com o IFC, né? O Industry Foundation Classes, ou você vai usar o modelo da Autodesk ou de outros fornecedores, né? Qual que você vai utilizar? Qual que vai ser exigido pela contratante? Qual a qualidade? Quais os procedimentos de controle de qualidade? O que você precisa para aprovar um projeto? Gente, a aprovação do projeto agora ela é toda feita por tasks, toda feita dentro do ambiente de comunidade, toda feita no BIM Collaborate Pro, toda feita online, todas as reuniões são documentadas, todos os problemas são apontados espacialmente em 3D, integrados com 4D, integrados com o custo, integrados com a verificação dos modelos, integrado com Clash Detection, com a detecção de interferências. E com isso, esse processo de adequação dos projetos, de compatibilização dos projetos, traz muito mais do que um projeto compatibilizado. Você traz uma simulação e um processo de evitar problemas executivos. Com isso, você traz maturidade no projeto executivo. Você consegue pular facilmente de um projeto básico para um projeto executivo com um grau de maturidade elevado. Tenho casos para citar para vocês, tenho vivido isso na construção civil, tenho vivido isso no setor elétrico de baixa, média e alta e extra alta tensão. E toda essa pirâmide ela se repete em todos os setores. Ok? Isso traz, então, confiabilidade no que a gente está falando. Bom, vamos falar no Manual de Instruções de Projeto. Tá? O Manual de Instruções de Projeto, que é o famoso PEB, né? Quem já não ouviu falar no PEB, né? Muita gente ouve falar no PEB e fica doidinho. Né? O PEB é o quê? O Plano de Execução BIM. Ele já é um segundo documento, né, que tem que estar dominado descrito, todo detalhado no seu modelo de contrato ou de pré-contrato, né, e que ele traz e formaliza essa sequência de requisitos de informação que será atendida pelo contratado, né. E essa proposta de equipe de projetos desse EIR serve como principal instrumento de gestão e fiscalização do contrato. Então, você vai medir o contrato através da capacidade do terceiro, do prestador ou da empresa a atender às suas exigências do seu plano de execução BIM, do seu PEB. Né? Elaborando, então, inicialmente pelo contratante, né? Primeiro a gente faz como contratante, né? E se fornece um modelo, um exemplo, um edital, e ele é complementado pelas licitantes como parte da proposta técnica. Então, você pode medir também a maturidade do prestador de serviço pela capacidade dele complementar o PEB que você começou no seu contrato. E existe também o PEB pós-contrato, que ele é detalhado pela empresa vencedora após a assinatura do contrato, tornando-se um documento oficial para a guia do trabalho. Então, uma vez feito isso no contrato, tá, você tem aí, né, tá vendo as mãozinhas aqui, ó, você tem um comum acordo entre o órgão público ou o contratante e o contratado. Os prestadores de serviços, então, estão cientes e ajustados com seus deveres, né, em cada atividade.
E com isso, o desenvolvimento do PEB pós-contrato traz um documento oficial para todo o trabalho, para todo o ciclo de vida, para a maturidade executiva daquilo que vai ser contratado. Você pode dividir em etapas. Olha, o meu PEB inicial vai ser só para o projeto, é básico. Depois você pode ajustar ele para o projeto executivo. O projeto executivo vai entrar já 4D, 5D, 4 e 5D. Né? Mas olha só que interessante. Aqui a gente já tem que estar olhando lá para o horizonte. Qual que é o horizonte? Não podemos parar na 5ª dimensão. Nós temos a 6ª e a 7ª dimensão. Nós temos aí a capacidade de integrar isso com a gestão do ativo. Integrar isso, se for na parte do setor elétrico, com a internet das coisas, com o conceito de gêmeos digitais. Então, agora, que seja uma obra que vai parar ali na entrega, na inauguração de uma edificação, que seja numa indústria, essa indústria também vai ser operada em manutenção, tanto que o nome AEC não é mais só AEC, AEC-O. A operação tem que estar contemplada. Então, o seu PEB pode ser a fundação para a primeira gestão daquilo que vai ser construído. Isso é muito importante, isso integra, isso traz para a realidade, traz para o chão tudo que a gente está falando desde o módulo 1. Tá? Conceito de pré-contrato, conceito de pós-contrato, bases legais, bases contratuais, bases executivas, bases de simulação, para que a licitação seja transparente, clara e eficiente. Tá? Com isso, nós estamos falando aqui também na anatomia do PEB. Tá? Vamos aproximar um pouco mais da anatomia do PEB. O que tem que ter nesse PEB? Né? Que o coração de tudo está aí, que é o nível da informação também. Qual o nível da informação, né, que você vai exigir no seu contrato, no seu projeto? Né? Então, que ele detalha também o que tem que ser entregue com isso, né? Que tipo de informação, você vai usar um template, você vai fornecer um template, quais são as especificações claras, isso fica tudo muito claro, isso tem que ser documentado, tá? E os componentes chaves desses vínculos, certo? Conectem os objetivos estratégicos aos usos do BIM específicos para cada projeto, para cada disciplina do projeto, para cada contexto. Né? E as definições desse PIR especificam cada elemento construtivo. Que material é a parede, que tipo é a parede, viga, porta, estrutura metálica, estrutura de madeira, tipo de forro, nível de detalhe, nível de informação, nível de conexões, assemblies, que são as montagens exigidas em cada fase, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo. Tá? E no projeto executivo, ser fornecido a lista de componentes, cronograma físico-financeiro, conectado ao elemento tridimensional granular. Que eu quero dizer, eu posso saber que horas você vai fixar uma fechadura numa porta e o custo dela associado ao tempo que ela vai ser despendida. E tudo isso em contratos de anteprojeto. Lá no anteprojeto eu tenho como já amarrar essa informação. Olha aqui um modelo de tabela. Esse modelo de tabela é muito bacana, porque ele permite você ter essas etapas documentadas, essas informações definidas por fases, e com isso o fornecedor vai saber que ele tem que fornecer aquilo com aquele nível de detalhe. Essa tabela pode ser também fornecida e documentada e exigida pelo PEB. Tá? Com isso, os itens, né, podem ser os códigos podem ser códigos abertos, tipo SINAP ou semelhantes, tá? E esses códigos abertos em descrições, mas tragas para contextos de 4ª dimensão, tragas para contexto de tempo e custo.
tragas para conceito de anteprojeto, projeto básico, projeto executivo. Nível da informação. Que nível você quer da informação com a representação do pilar? Que nível você quer com essa superestrutura? A estrutura é de madeira, a estrutura é de concreto armado, protendido, concreto pré-moldado, estrutura metálica, e assim por diante, né? Com isso, tudo fica documentado a nível de elemento construtivo. Mas o importante, cada etapa também tem comprovação, senão eu vou ficar só no papel. Não, eu vou exigir que isso seja cadastrado previamente nos templates de um BIM, nos templates de um BIM Collaborate File, nos templates do Autodesk Revit, na quarta dimensão, o padrão do Navisworks, ok? No BIM Collaborate Pro, no Autodesk Build, e assim por diante. Eu estou falando de construção civil, mas vamos lá, pode ser também no InfraWorks, no Autodesk Civil 3D, e assim por diante. Então, cada etapa desse PEB também pode estar associada à exigência de uma ferramenta. E essas ferramentas já estão concatenando tudo que a gente está falando aqui, de forma que a equipe toda, que todos os prestadores de serviços, os fornecedores de materiais estejam conectados, cientes e contratualmente aptos para atender esse desafio. Bom, nessa anatomia do PEB, além de definir as estratégias, o PEB também estabelece regras das equipes para trabalhar juntas. Então, você vai exigir reuniões semanais, mais de uma reunião semanal, quantas reuniões, como você vai documentar essas reuniões, essa sessão de requisitos vai trazer troca de informações, quais as informações, e aí tem, dentro desse PEB, os planos de comunicação e colaboração, estratégia de como você vai federar o modelo, ou seja, você vai criar um modelo central que vai ser coordenado por disciplinas como arquitetura, engenharia, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, prevenção, combate a incêndio, aterramento, ventilação, água servida, água potável, água fria, água quente, e aí vai. Tá? Tudo isso é uma estratégia de federação, que é o que? A engenharia simultânea. Isso traz um ganho muito grande de maturidade aos projetos e integração dessas equipes. Essas equipes precisam ser minhas? Não, pode ser um grupo de externo que sabe trabalhar dessa forma, devidamente treinado, devidamente ajustado, ok? E com isso a gente traz, que usa essas ferramentas BIM, né, vão trazer controle de qualidade, né? Controle de verificação, controle de frequência, controle de repetição, assim por diante. Tá? E com isso, o Level of Information, o LOI, que a gente fala, que é o nível de detalhe, tá? E o nível da informação é composto por duas partes que elas progridem independentemente. O que eu quero dizer por isso? Olha só que interessante. A confiabilidade e o detalhamento da geometria, tá? Olha só, o ND2, geometria genérica com dimensões não definidas, tem um volume. No ND3, a geometria é definida com dimensões específicas. Mas olha só, quando a gente trabalha em BIM, a gente pode chegar no nível de montagem. E isso aqui a gente chama até de modelo granular, aonde eu consigo e posso exigir isso do meu fornecedor. Eu não preciso ser do projeto inteiro, a nível de parafuso, a nível de conexões, a nível de faces, a nível construtivo daquilo que eu estou projetando. E isso aqui é o nível de detalhe, que o pessoal chama também de LOD, né? Mas aí temos um nível da informação, que é muito mais do que um LOD, porque ele traz o quê? Confiabilidade e o que eu acabei de falar, a granularidade, tá? A granularidade é a informação que não é gráfica,
mas ela é o quê? Baseada em códigos de etiquetas, os tags, né? O código de orçamento, que é o código, por exemplo, como eu falei, do Sinap, assim por diante. E informações de planejamento de operação, que podem ser um código nosso, um banco de dados, um código, uma chave de banco de dados. Depende da forma que você está orçamentando. Se você tem algum software de orçamento, se você tem o Project, se você tem algum software específico, né? Às vezes você pode usar o Microsoft Project, você pode usar um TCPO e assim por diante. Tem vários sistemas, mas cada um tem um nível de informação e essas informações são conectadas e conectáveis. Então, essa granularidade, esse detalhamento de montagem pode ser anexado e concatenado em códigos, e esses códigos são essenciais para as mensurações que eu estou falando. E essas mensurações são a essência do BIM para a simulação, a essência do BIM para a boa gestão, a essência do BIM para a composição das duas partes que eu estou mostrando aqui, que é o nível de detalhe e o nível de informação. Os dois são conectados um no outro. E essa conexão, ela progride para a qualidade da implementação do BIM. Tá? A hora que você aprender a trabalhar com Revit ou com softwares de modelagem, você vai entender bem quando a gente fala que o projeto pode ser baseado em assemblies, né, em montagens, e essas montagens têm parâmetros. Esses parâmetros podem ser parâmetros de famílias, parâmetros de objetos menores, e esses objetos menores entram nessas descrições aqui, ó, que é o que? O código de gestão de custo, o código de identificação no campo, pode ser um código de barras, pode ser um código QR Code, pode ser simplesmente um texto mesmo, né? E assim por diante, tudo em camadas, e essas camadas seriam utilizadas para gestão do ativo, trazendo a gestão e o planejamento de operação para uma realidade operacional. Ok? Nessa sequência, tá, do nível de detalhe e nível de informação, na prática, vamos pegar um extintor. Isso aqui é um exemplo que a gente vê na literatura aí, acho legal falar sobre ele. Tá? Pega aí o código E1011 extintor. Tá? E esse código, ele pode ser trazido para o projeto. Aqui, ó. A gente modela em 3 dimensões todo o extintor, mas aí você pode criar parâmetros, que é o código de descrição do elemento, que é o nível de informação, que tipo de classe, que tipo de extintor, qual o custo, qual o código de serviço, qual o quantitativo de serviço, qual a unidade de medida e a data de instalação e validade da carga. Isso tudo, então, uma vez você projetou, você aprovou o projeto no corpo de bombeiros, você pode usar isso na sua planta em 3D e usar isso para gestão. Quando é que gera um relatório para mim, quando é que eu tenho que trocar os extintores? É possível, então, com o uso do BIM, você gerar análise de segurança baseada, ó, tantas vezes por ano você tem que ir lá rever a pressão, né, esse medidor aqui, e você pode também já verificar qual que é a validade da carga para você manter esse tempo sempre ajustado. Então, se você consegue fazer isso a nível de projeto, na hora que você executar, você consegue operar e saber quando que é necessário trocar um equipamento que vai perecer. Né? Olha só, então, o que a gente está trazendo para nível de projeto, né? A capacidade e a possibilidade de olhar alguns anos depois, ou alguns meses depois, dentro de um ciclo previamente planejado, dentro de um ciclo necessário para que aquele ativo tenha segurança. Do jeito que eu estou falando desse extintor, eu posso falar isso de qualquer coisa da obra. E com isso, olha a importância que o projeto passa a ganhar. Ah, Gerson, eu vou contratar o projeto mais barato. Não vai. Você pode até contratar, mas você não vai receber. Tá? Por quê? Porque o projeto bem feito, ele vai preencher essas informações.
Antes o projetista não era pago para isso, agora ele deve ser pago para isso. Se você pensar isso para um setor que nunca pode parar, é essencial que isso não se perca. É essencial que essa biblioteca, que essa família já seja concebida com informações de validade, de manutenção, de necessidade periódica de manutenção. E eu consigo trazer isso para a área conceptiva, antes da obra nascer. Então eu estou trazendo uma qualidade, eu estou trazendo uma efetividade, eu estou trazendo uma especificação que não era feita pelo projetista, era feita pelo dono da obra. A obra pública, não, eu vou entregar isso, é uma escola. A consultora entrega a escola, o diretor da escola que se vire com isso. Beleza, só que o que acontece? Se o diretor da escola consegue ter um sistema que não seja papel, que saiba, tantas vezes por ano você tem que rever seus extintores, você vai garantir que aquela escola está segura contra incêndio. Você está atingindo as metas de segurança. Eu estou falando isso, mas a gente pode estender esse ativo para qualquer outro tipo de disciplina, qualquer tipo de obra, qualquer tipo de ativo, qualquer tipo de empreendimento. Né? Então, olha só, nível de identificação a gente chama de N1, nível de análise, que é o nível de informação, esses dados não são gráficos, são anexados ao objeto, são parâmetros BIM, né? E é o que faz, em parte para análise, orçamento e operação. Então, o projeto ganhou um peso muito maior, gente. O projeto ganhou um valor muito maior. Ele vai ter que despender mais tempo para fazer o projeto, mas ele te entrega uma capacidade de operar o seu ativo. Ele te entrega uma capacidade de você já ter um orçamento anexado no projeto. A análise, até aqui os projetos antigos já faziam, mas agora eu consigo trazer isso para cá. Então veja bem o ganho no órgão público, o ganho numa obra que é contratada e consegue fechar a entrega dessa obra recebendo um material desse nível, recebendo um parâmetro como esse preenchido. Então o ganho é bilateral, o ganho é multilateral, o ganho é de todos e a transparência é muito grande. Então, gente, o projeto tem que ser melhor elaborado. O tempo para projetar tem que ser maior. O tempo para e a qualidade do projeto pode ser muito maior do que o que você está contratando. Pense que o projeto pode ser mais caro para você reduzir o custo na obra. Você olha e isso acontece completamente diferente no Brasil. Tá? O projeto, os caras querem reduzir o custo para infra, aí o projeto fica aquela porcaria. E aí a obra repete esse modo de operar. Tá? Tudo pode ser melhorado, desde que a metodologia seja implementada a 4 mãos. Os 3 P's lá, pessoas, processos, e esses todos integrados em procedimentos. Isso é o BIM. Bom, e a linguagem de comunicação, né? A linguagem comum. Tá? A estrutura da organização, né, que a gente chama de EOI, tá? Para a gestão dessa informação, ela é essencial para o sistema de classificação padronizado, que é baseado na ISO 12006-2, que garante que todos os elementos de todos os projetos sejam nomeados, organizados de forma consistente, e isso permite a busca, análise e gestão de forma eficiente através do ambiente comum de dados. Então, beleza, adquirir licenças de ambiente comum de dados. Não é só isso, eu posso também criar uma nomenclatura para cada nível da minha estrutura, e essa baseada em ISO, eu consigo implementar um ISO no meu processo. Tá? Com isso, eu tenho tipologia das construções, né, edificação, infraestrutura, sistema de construção, que é o nível 2, e elementos da construção. Né? Com isso, a gente consegue criar as pastas dentro do ambiente comum de dados de uma forma muito simples, funcional e
fácil de entender, que a gente chama do inglês easy to use, easy to adopt. Fácil de usar, fácil de adotar, fácil de entender e intuitiva. Tá? Então, o nível da informação tem tipologia das construções. Tá? Onde a gente vai chamar, por exemplo, edificações. Depois, sistemas de construção, quais são os fechamentos. Depois, o nível, parede. Estou dando um exemplo. Esse exemplo, então, permite que o ambiente comum de dados e mostra e dá dicas de como o ambiente comum de dados também pode atender a um padrão recomendado pela ISO 12006-2. Tá? Isso traz também governança, métodos de governança, classificação padronizada conforme a ISO. Então, se você estiver implementando algum processo de qualidade dentro da sua empresa, o Common Data, o ambiente comum de dados, o Common Data Environment, ele traz essa conformidade. Ele é um grande indicativo que você vai atender a ISO dentro da sua empresa. Isso é fator de qualidade, isso é fator de legitimidade para todo o processo. E poucos sistemas atendem a essa legitimidade. Tá? Vamos lá. Bom, e na prática, como que isso funciona? Estruturando, você vai dividir os níveis, né? Então, os níveis vão ter códigos, esses códigos vão descer para o nível 2, por exemplo, aqui, edificação, instalações elétricas, e aí você vai descer para um subcódigo luminária, né? Instalações de tomadas. Então, o EOI é um elemento, né? Um elemento luminária em um projeto de edificação recebe um código padronizado, que não tem jeito de errar se você seguir ele. Essa padronização ela é fundamental para a automação do processo, como extração de quantitativos, verificação de normas e gestão de ativos. Tá? Isso aqui você pode criar o seu ou pode usar um próprio. Tá? O importante é que essa cascata, né, permite uma adequação, uma sintonia com o que está na ISO. E essa sintonia com o que está na ISO traz conformidade para o seu processo, traz capacidade de normalização, transferência, transparência para o seu processo dentro da empresa. Tá? E como que a gente orquestra isso? Tá? Como que é feito isso? Né? Aí tem um master plan, ou um planejamento para criar esse cronograma, que é o cronograma mestre, que detalha a entrega de todas as informações do projeto. Tá? E ele é derivado do BEP, se ele não já estiver no BEP. Se você quiser fazer um BEP bom, você pode colocar esse MDP lá, né? Aonde você vai lá levantar e criar um cronograma, tá? De quando, quem e como. Tá? Com isso, os itens, levantamento de condições existentes, o anteprojeto, projeto básico, entrega do projeto básico, entrega definitiva do projeto executivo, com datas e com limites. Tá? Este é uma ideia de como concatenar essas entregas e como criar um BEP com essa matriz de entregáveis, matriz de itens a serem entregues, matriz de itens a serem configurados no seu ambiente comum de dados, matriz de pessoas que vão ser envolvidas em cada fase, matriz de processos e softwares que vão ter que ser envolvidos em cada fase, quantidade de licenças de software que você vai precisar para cada etapa, conhecimento do BIM Manager, quem que gerencia tudo isso, e como que ele vai criar cada container de informação, aonde ele vai armazenar o modelo, relatório, documento que deve ser entregue. Como que vai ser pactuado isso entre a empresa contratante e a contratada? Você está na contratada ou na contratante? Como que é essa relação? Tudo isso pode ser mapeado com esse MPDT, né? Nessa sequência evolutiva e também incremental, de forma a garantir um planejamento ao longo do tempo que é derivado do BEP. Ou pode estar no próprio BEP, ou ele pode ser uma nova versão do BEP que surge após essa especificação.
né? É um documento a mais, é uma informação a mais, é uma grandeza a mais, é uma qualidade que você vai trazer para os atores e as etapas. Bom, e o processo de contratação BIM, né? Então, vamos falar em 5 passos, dentro de tudo isso que eu falei. Primeiro, definir a estratégia, quais os objetivos, por que estamos usando o BIM, certo? Depois, estabeleça requisitos, traduza a estratégia de necessidades, projetos, regras, técnicas, troque essas informações. 3, veja que está vendo um círculo aqui, mas eu posso voltar, posso ter incremental e evolutivo. Eu posso voltar numa etapa e seguir em diante. Posso, então, revisitar uma etapa, né? E da etapa 2 de requisitos, eu posso me concatenar com a criação de um manual de instrução, né, que consolide esses requisitos com o que, como, onde, quando, né, que é um plano de execução BIM, bem detalhado no domínio da 4ª dimensão, do tempo. Tá? E com isso eu padronizo uma linguagem de comunicação, eu padronizo pessoas, ações, atores e atividades, né? E implemento uma estrutura dentro da organização, com acessos, com restrições, né? E com isso garantir a interoperabilidade na gestão desses dados, né? E no final eu faço aquele cronograma, conforme eu acabei de mostrar no slide anterior, que utiliza um plano mestre para as entregas, controlando fluxos de informações e garantir que isso tudo ocorre dentro de um prazo contratual, de um prazo previamente acordado entre as partes, baseado em todas essas normativas faladas. Tá? Então, uma contratação bem-sucedida é o resultado de um planejamento rigoroso. Tá? Tem que ser top-down e não apenas uma escolha de tecnologia. Então, a gente está falando de várias tecnologias, nós estamos falando de várias equipes, nós estamos falando de várias pessoas, estamos falando de um trabalho de grupo, trabalho de equipes, trabalho de empresa, trabalho entre empresas, contrato entre empresas, escolha de tecnologia, integração entre tecnologias. É muita coisa que a gente está falando aqui, mas é uma coisa eu posso garantir. Começando, o caminho é sem volta e o resultado positivo é muito bacana, ele é exponencial, ele cresce muito rápido. Algumas empresas que eu já trabalhei, é muito rápido, quantidade de pessoas que adotam, que passam, ao invés de ter uma licença de AutoCAD instalada lá, como que tinha de comprar licença, fazer upgrade, cara, esquece, você não está projetando, você está avaliando projetos, você não precisa de licença de software. Você precisa de um ambiente comum de dados que permita analisar o projeto e fazer o seu papel de ator, nesse fluxo do processo. Não precisa de uma licença que você não está projetando. Quem precisa da licença para projetar é o projetista contratado, a empresa terceirizada e assim por diante. Tá? Então, o projetista, sim, que trabalha em equipe, em grupo, ele precisa aprender a se comunicar com os calculistas, com os arquitetos, com os projetos elétricos, hidráulicos, ar-condicionado, todos juntos, tentar fazer isso de forma simultânea, integrada e de forma federada com o modelo central de dados, com a ideia do BIM Server. Tá? E a escolha dessa tecnologia ela é essencial, porque ela pode estar não só sendo um tipo de tecnologia, mas pode ser uma integração de várias tecnologias interligadas, interconectadas, interdependentes e muitas vezes baseada em bancos de dados de mercado. Por exemplo, banco de dados de preços de materiais, preços baseados em sinapses semelhantes, TCPO e tudo mais, software de orçamento integrados, cronogramas, projetos, técnicas de projeto, técnicas de simulação, compatibilização, processo de compatibilização, tudo isso ocorre nessas etapas e deve ser previsto nessas 5 etapas. Tá? Então, tudo isso gera uma concatenação muito bonita das etapas. E essa concatenação ela é
garantia de sucesso no BIM, garantia de qualidade na obra, garantia da qualidade no projeto. Mas não esqueça, a parte inicial do projeto tem que ter tempo, ele tem que ser um projeto muito maior, ele tem que ser considerado que o custo do projeto não pode reduzir, ele deve aumentar, para que o custo da obra seja otimizado. Recursos essenciais, tá? Quais são os recursos essenciais? Então, eu vou citar aqui para vocês 2 volumes de conceitos, bases e requisitos para vocês consultarem, né? Que são exemplos baseados em publicações de referência, que eu usei até para fazer esse material, que é objeto desse curso, né? Que é o Guia de Contratação BIM, onde tem conceitos básicos e requisitos, que tem aqui uma visão nacional, que permite um alinhamento das estratégias BIM-BR e as normas ISO europeias. Né? Então, o recurso 1, se vocês citarem, consultarem, podem me procurar, tirar dúvidas ou criar ideias novas. Né? E o caderno BIM, que é o caderno 11, né, que está aí até o link dele, que é um guia prático para a implementação do PEB, né, EOI e esses níveis de detalhe de informação. Tá? Tudo isso é muito bem documentado, tudo isso é muito bem explicado por esses 2 documentos. Né? Com isso, eu acho que a gente fecha essa ideia de governança, de integração de processos, tá? E com isso a gente mostra 2 referências que estão evoluindo muito bem, baseadas no governo do Paraná e o Fórum do Brasil, que excelente, é um time de pessoas vencedoras que está sempre trazendo inovação para o setor, principalmente para um setor público que precisa de transparência e lisura em todos os procedimentos, em todas as relações interpessoais, interempresas, intercontratos. Tá? Maturidade de contratos, exemplos de sucesso, exemplos técnicos de integração. Tá? Nos procurem e estamos à disposição para que a sua jornada BIM seja sucesso absoluto. Sabe aquela história de obra que nunca acaba? Pois é, aqui no Brasil isso é super comum. Mas por que será? Muitas vezes a resposta não está no cimento ou no tijolo, mas sim na gestão. Hoje a gente vai entender como uma estrutura chamada governança BIM pode virar esse jogo, trazendo clareza e organização desde a primeira linha do contrato até a entrega das chaves. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos direto na ferida, as obras paralisadas. Depois, vamos ver como a governança BIM entra como solução, definindo quem faz o quê e usando documentos-chave como um verdadeiro mapa. Em seguida, vamos ver como isso se aplica no mundo real das licitações. E, para fechar, vamos dar uma espiada no futuro com as integrações 4D e 5D. Bom, antes de falar da solução, a gente precisa mergulhar de cabeça no problema para entender o tamanho do desafio que a construção civil brasileira enfrenta. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? É um problema que afeta todo mundo, desde grandes projetos de infraestrutura até a construção do prédio do lado da sua casa, gerando um custo absurdo e muita frustração. E olha que interessante, o Tribunal de Contas da União foi investigar isso e descobriu uma coisa. Eu disse metade das obras que param não é por azar ou por um imprevisto qualquer. É por falha técnica e principalmente por pura e simples falta de gestão. Isso deixa o cenário prontinho para a solução que a gente vai ver agora. E é aqui que acontece a virada de chave. É hora da gente falar de BIM. Mas calma, não como um simples programa de computador ou um modelo 3D bonitinho. A gente vai falar de BIM como uma metodologia poderosa de governança, de organização da informação. Pensa no BIM seguindo a norma ISO 19650 como se fosse o maestro de uma grande orquestra. Ele garante que todo mundo, arquitetos, engenheiros, a turma da obra, esteja tocando com a mesma partitura. Ele cria regras claras para que a informação seja criada, compartilhada e aprovada do jeito certo. Basicamente, é o fim daquela história de trabalhar com uma planta desatualizada. E o coração dessa governança toda é o que a gente chama de Ambiente Comum de Dados, o CDE. Imagina um fluxo de trabalho com 4 estágios bem definidos. Primeiro, Work in Progress. Cada equipe trabalha no seu canto, desenvolvendo sua parte. Quando está pronto, vai para compartilhado. Aí as outras equipes podem ver e integrar com o trabalho delas. Depois de tudo checado e aprovado, a informação é publicada, ou seja, vira a versão oficial que vai para a obra. E por fim,
tudo vai para o arquivo, criando um histórico completo. É esse fluxo controlado que acaba com o telefone sem fio que paralisa os projetos. Claro que para esse fluxo todo rodar lisinho, não adianta ter a melhor ferramenta do mundo se as pessoas não souberem o que fazer. Por isso, a clareza nos papéis é fundamental. Cada um precisa saber exatamente qual a sua responsabilidade no jogo. E a norma ISO já desenhou essa estrutura de um jeito bem lógico. Lá no topo temos o Appointing Party, que é o cliente. Ele é o dono da bola, quem diz, eu preciso disso. Logo abaixo vem o Lead Appointing Party, que é tipo o técnico do time, geralmente a construtora ou arquiteto líder. Ele organiza a jogada e define como a equipe vai entregar o que o cliente pediu. E na base, os Appointing Parties, que são os jogadores, engenheiros, projetistas, a galera que põe a mão na massa e produz a informação. Ok, então a gente já tem as pessoas e suas funções. Agora faltam os documentos que guiam todo mundo, que funcionam como um verdadeiro GPS do projeto. O primeiro deles é o AAR. Pensa nele como a lista de desejos do cliente. É ali que ele detalha com todas as letras exatamente qual informação ele precisa, em qual formato e para quando. É o ponto de partida de absolutamente tudo. E na sequência vem o BEP, o Plano de Execução BIM. Se o EAR é o que o cliente quer, o BEP é o plano de ação da equipe. É a resposta detalhada mostrando como eles vão atender aquela lista de desejos, quem vai fazer cada parte e que ferramentas vão usar. Então, para ficar bem claro, o IR é o cliente dizendo o que ele precisa, é o destino final. Já o BEP é a equipe mostrando como vai chegar lá, é o mapa detalhado da viagem. E é essa clareza, desde o comecinho, lá no contrato, que evita boa parte daquela dor de cabeça de gestão que a gente viu antes. Tá legal na teoria, mas e na prática? Como essa estrutura toda funciona nos diferentes tipos de contratos? Especialmente nas licitações públicas aqui no Brasil, que a gente sabe como são complexas. O bacana dessa governança é que ela é super flexível. Num contrato tradicional DBB, onde projeto e construção são separados, o BEP vira a ponte para garantir que a informação não se perca nessa passagem de bastão. Já no modelo DIB, onde uma empresa só faz tudo, o BEP já nasce unificado, o que diminui muitos conflitos. E naqueles contratos gigantes, tipo EPC, o BEP vira parte do contrato, um anexo fundamental que bota os pingos nos is sobre cada entrega e sobre quem assume cada risco. E agora a parte mais legal. Quando essa base toda está bem feita, quando a informação flui do jeito certo, a gente consegue destravar umas aplicações muito poderosas. Vamos dar uma olhada em duas delas, a integração do tempo e do custo. O 4D é onde a mágica começa a acontecer. A gente pega o modelo 3D e adiciona a quarta dimensão, o tempo. Com isso, dá para assistir a um filme da construção antes mesmo dela começar. A gente vê o prédio crescendo na tela, otimiza o cronograma e, o mais importante, identifica conflitos de planejamento antes de virarem um problemão no canteiro de obras. E o 5D? Bom, ele adiciona a quinta dimensão, o dinheiro. Cada parede, cada viga no modelo passa a ter um preço atrelado. Isso muda o jogo do orçamento. Ele deixa de ser uma foto estática tirada lá no começo e vira um painel de controle dinâmico. Dá para acompanhar os gastos em tempo real e, se precisar mudar algo no projeto, a gente vê na hora o impacto financeiro disso. No fim das contas, tudo volta para essa ideia central, que a citação resume muito bem. Ter responsabilidades claras e garantir que todos os recursos estejam alinhados desde a assinatura do contrato. Essa é a base de tudo. O BIM é a ferramenta que ajuda a organizar essa base de forma sistemática e eficiente. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a gente conseguir, como setor, implementar esses processos colaborativos como padrão e eliminar as falhas de gestão que tanto atrasam o Brasil, qual vai ser o próximo grande salto de produtividade e inovação para a construção no país? O potencial é imenso.